Nessa reta final, eu gostaria muito de trazer para vocês alguns espelhos de correção. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar o espelho de correção, porque muitos alunos não analisam o espelho de correção. Eles analisam o gabarito e não analisam o espelho. Então eu peguei aqui o espelho de correção, principalmente esse aqui, acho que foi do exame, deixa eu compartilhar com vocês, foi do exame 34, reclamação trabalhista. Nós não vamos ler o caso não, eu não quero ler o caso com vocês. Eu quero trazer algumas informações do espelho de correção. Vocês vão observar, por exemplo, quando nós temos aqui o endereçamento, como que dividiu? Endereçamento, partes e fundamento legal, gratuidade da justiça, responsabilidade civil, FGTS, garantia no emprego, plano de saúde, tutela provisória, honorários advocatícios que não podem esquecer, vocês não trabalham de graça, vocês estão começando a carreira agora, vocês não vão trabalhar de graça. Vocês só irão trabalhar de graça depois que já estiverem atuando, pode fazer pro bônus. Mas lembre que para essa prova vocês não trabalham de graça para ninguém. Tem que pedir honorários, os honorários sucumbenciais. Aqui vem honorários advocatícios. Então observa aqui. Vamos voltar aqui do início primeiro. O endereçamento é qual é a cidade em que aquele empregado trabalhou. Aquele juiz, ele tem competência para julgar a causa. Mas vocês lembram que essa exceção de incompetência, se for arguída, se ele entrou no local errado, eu posso, por exemplo, a pessoa trabalha em Belo Horizonte, ela pode entrar em São Paulo? Pode. Não há nenhum impedimento dela entrar com a ação em São Paulo. A outra parte pode concordar, não pode concordar? Pode não falar nada. Agora, se ela não concordar, ela tem 5 dias, depois que ela recebeu a notificação da audiência, para entrar com a exceção de incompetência. Porque a incompetência territorial ela é relativa. Se ninguém falar nada, se ninguém reclamar do local que entrou com a ação, o juiz do trabalho passa a ser competente. Então não há nenhuma proibição de eu entrar com uma ação de um empregado que me procurou aqui na minha cidade, entrar lá no Rio de Janeiro. Eu posso entrar lá. Se ninguém questionar, se ninguém falar nada, nós teremos a prorrogação. E lembre-se, ele tem 5 dias após a notificação para poder entrar com a exceção de incompetência, que é uma peça, é uma petição inicial alegando que o juiz em que foi acionada aquela ação, ele é incompetente porque o empregado não trabalhou naquele local. E a base é o artigo 651. Então observe, nós temos aqui o endereçamento, partes, qualificação do reclamante e da reclamada. Então só de você colocar o nome do reclamante lá e do reclamada, vai contar ponto. Agora, na qualificação, tem que observar, veio os dados, endereço, você não vai inventar dado nenhum, você vai colocar os dados que forem fornecidos para você. Indicação do artigo. Em todas as peças, vocês vão perceber que há a pontuação relacionada à indicação do artigo. E um detalhe, muita gente às vezes me perguntou, professor, eu coloco o caput ou eu não coloco o caput? Eu tenho que colocar artigo 840 caput, parágrafo 1º? Olha aqui o espelho de correção. O espelho de correção ele não pediu para você colocar caput. Ele considerou 840, parágrafo 1º, CLT. Ponto. Professor, eu preciso escrever CLT por extenso? Olha aqui o espelho de correção considerou CLT. Então aquilo que alguns professores falam que tem que copiar por extenso, Código de Processo Civil, Código Civil, CLT, isso não tem, não retira ponto do candidato. Gratuidade da justiça. Vocês aprenderam que gratuidade da justiça é uma preliminar que a gente consta. Por que é uma preliminar? Porque quando a parte contrária ela questiona também a gratuidade da justiça, está lá no artigo 337 da contestação que você vai alegar. Então, na petição inicial, você alega também preliminar pedindo a justiça gratuita. Observa, colocou aqui preliminar? Não colocou. Então, se você não colocou que é preliminar na sua prova, isso não tira ponto.
Muitas vezes o aluno ele fica estressado com isso. Como é que eu coloco? Eu tenho que colocar preliminar? Não tenho que colocar preliminar? Onde que eu coloco a preliminar? Onde que eu faço isso? É seguir o trâmite normal da prova. Aí eles entram aqui, ó. Quando nós entramos em gratuidade da justiça, observe o que a FGV considerou. Considerou requerer a gratuidade por causa da situação financeira. No problema, vai mencionar que ele está em situação financeira difícil, ou se ele está desempregado, ou se ele ganha menos de 40% do teto do regime geral da Previdência. Se o salário dele é um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 2.000, ele já tem requisitos para pedir a gratuidade da justiça. E mandou citar qual que é o artigo. Olha só, se você citar o artigo 790, parágrafo 3º, você vai pontuar. Professor, eu não citei o artigo 3º, parágrafo 3º, eu citei só o parágrafo 4º. Será que eu vou pontuar? Vai. Olha o que eles colocaram. Ou o artigo 790, parágrafo 4º. Tá vendo aqui, ó? Da CLT. Professor, eu não coloquei o artigo da CLT. Na hora eu não encontrei, coloquei o artigo do Código de Processo Civil. O artigo 99, parágrafo 3º do CPC, ele também consta o pedido de gratuidade da justiça. Então, se vocês observarem por essa questão aqui, nós teríamos três possibilidades. 1, 2, 3 para constar nessa prova. Professor, mas eu constei o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Vou perder ponto? Não. Você não vai perder ponto. Você já constou os dois que está aqui dentro da resposta. Garantiu a pontuação. Mas se citasse só um também, era a mesma pontuação. 0,10. Não ia aumentar nada a sua prova. Aí, o outro assunto que tinha, responsabilidade civil. Quando que a gente pede responsabilidade civil em uma reclamação trabalhista? Você vai ver tudo que o empregado gastar. Observe que aqui na prova não constou lucros cessantes, lucros emergentes, danos, né? O dano constou o dano material. E o que é o dano material? Tudo que você tem que gastar, tudo que você gastou. Tudo que você gastou é um dano material. Nós chamamos também de dano material quando o empregado sofre um acidente e ele teve a incapacidade dele retirada e você pede uma indenização até ele completar 77, 80 anos de idade. Isso é um dano material. Você pede uma compensação disso que ele perdeu. Nós temos aqui a terapia, ele tinha que fazer terapia. Então, se ele tinha que fazer terapia, isso estava informado no problema. Indicação dos artigos. Quais os artigos? Observe que essa prova aqui não constou, aqui no caso da indenização por dano material e pela terapia, não constou o artigo da CLT. Constou o 186 ou o 927 ou o 949 do Código Civil. Então, poderia ter pedido qualquer um desses artigos o dano material. Então, o dano material na FGV, você pode citar os artigos do Código Civil, que é 186, 927. O professor tem que achar todos? Não, nós estamos vendo aqui pela prova que eu não preciso encontrar todos. Mas se eu achei um que está dentro, por isso que eu falo que estudar os espelhos de correção também é uma grande ajuda para ficar mais tranquilo para a prova. Mas eu faço isso sempre, geralmente, eu gosto que o aluno faça mais no final. Dano moral. Olha o dano moral. Professor, e eu posso citar o 186, 927 de novo? Pode. Se você citar o 186, 927, a FGV considera correto. Olha, não citei, eles citaram aqui 223B ou 223C ou 186 e 927. Só que esses dois do Código Civil. Então eu poderia, professor, nessa prova de responsabilidade civil, pedir danos morais, danos materiais e danos estéticos, que é aqui embaixo, somente citando o artigo 186 do Código Civil. Sim, apenas um artigo você iria pontuar de forma integral tudo que está escrito aqui.
Então, se você tivesse citado um 86 aqui, um 86 e um 86, com apenas um artigo, você já teria 1,5 ponto na sua prova. Então, se você acertou todas as questões e você acertou só a tese da responsabilidade civil, você já teria sido aprovado. Ah, mas eu errei uma questão lá na prova. Se você somar com a qualificação e o restante aqui que nós vamos ver, teria sido aprovado. Observe que ele fala, então, dano material, dano moral e dano estético. Eu acredito que se cair uma prova na FGV relacionado a uma responsabilidade civil, um dano moral e tudo, vai ter as 3 hipóteses: dano material, dano moral e dano estético. Eu acredito que vão trazer todos os 3. Pediu o FGTS. Quando o assunto está relacionado ao FGTS, temos a lei própria do FGTS. E olha aqui, ó, do período de afastamento por ser acidente do trabalho. Se você sofre um acidente do trabalho, o patrão tem que continuar efetuando o depósito do FGTS. Os 8%, ele continua efetuando esse depósito. Era o que tinha que pedir. E onde está isso? Aí você busca no artigo 15 da Lei 8.036/90. Então, quando você tem qualquer informação do FGTS, você vai localizar no seu índice emissivo fundo de garantia por tempo de serviço. E na hora da prova, você tem que constar o quê? Tem que constar na hora da prova o que você está querendo e o artigo respectivo. Então, tem que constar o artigo respectivo. Bom, nós temos aqui, ó, garantia de emprego. Se é acidente do trabalho, a pessoa quando sofre um acidente do trabalho, nós temos inclusive uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que ela traz que, para que o empregado tenha direito ao seguro-desemprego, é muito importante que ele fique afastado mais de 15 dias, se não ficar mais de 15 dias não tem garantia de emprego, e que ele receba o benefício previdenciário, que seja 1 dia, 2 dias, ele tem que receber. Aí ele tem a garantia de emprego. Se esse empregado ele é dispensado da atividade, cabe pedir reintegração ao trabalho. 118, 8.213, artigo 118 da Lei 8.213/91. Mas atenção, se nós temos o caso de reintegração pelo acidente do trabalho, com certeza você vai pedir uma tutela. Se é reintegração, você pede uma tutela. E nós sabemos que tutela provisória, temos 2 tutelas provisórias. Ou a tutela de urgência, ou a tutela de evidência. Tutela de urgência, porque se demorar vai causar algum prejuízo para ele. Mas observe o que a FGV fez aqui. Quando eu vou pular para a tutela aqui, ó, no plano de saúde, né? Restabelecimento do plano de saúde. Tem uma súmula que trata sobre isso aqui. Com certeza, no problema, está mencionado que cortou o plano de saúde dele. Ora, olha aqui na tutela provisória. Nós temos 2 tutelas, de urgência e de evidência. Cada uma tem uma distinção. A FGV não quis correr o risco de ter argumentos para alegar. Ela considerou tanto a tutela de urgência, como tutela de evidência, como tutela provisória, como tutela antecipatória. Se você pedisse concessão de tutela de urgência, você ia ganhar ponto. Ou, se você pedisse concessão da tutela de evidência, você ia pontuar. Se você pedisse concessão de tutela provisória, sem falar que era de urgência ou de evidência, você ia pontuar. Se você pedisse uma tutela antecipatória, é tudo a mesma coisa. Ou você pedisse o quê? Liminar. Para quê? A tutela de urgência para reintegrar o empregado. A de evidência para reintegrar. Provisória para reintegrar. Liminar para reintegrar. Liminar é uma decisão do juiz para que pudesse ser reintegrado aquele empregado. Observe, ganharia 0,30 e para o restabelecimento do plano de saúde. Olha que eles repetiram aqui, ó, porque é o seguinte, se eu pedir no plano de saúde o restabelecimento do plano de saúde,
eu quero que seja restabelecido, observe que eles pediram também tutela provisória. Tanto a reintegração do empregado, temos aqui o pedido de reintegração, temos aqui o pedido do plano de saúde, e na tutela provisória você pede a mesma coisa. Por quê? A reintegração, porque é coisa de urgência, e o plano de saúde mais urgente ainda. Observe que daria uma pontuação de 0,70. E quais são os artigos relacionados à tutela provisória? Aí você já tem que verificar no seu índice remissivo se você localiza esses dois artigos. Olha, pode ser um, ou pode ser o outro, ou pode ser o outro. Por que você faz isso? Você vai lá no índice remissivo, pega a tutela provisória e coloca lá artigo 90, 294, ou artigo 300, ou artigo 311. Você vai marcar esses artigos. Porque se cair alguma tese de tutela provisória na sua prova, você não pode deixar de mencionar esses artigos. Entendeu? Você não pode deixar de mencionar esses artigos. Feito isso aqui, observe, aí você terminou de falar tudo que você queria na sua prova, você vai falar dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios aqui, citou o artigo 791-A da CLT, requerimentos finais. O que você faz nos requerimentos finais? Reiterar o pedido de tutela de urgência. Tudo que você pediu aqui, você tem que repetir. Ou um ou outro. E procedência dos pedidos. Indicação das provas que pretende produzir, que não pode esquecer. Indicação do valor da causa e indicação da expressão econômica de cada pedido. A petição inicial tem que, se você pediu horas extras, R-cifrão. Salário, R-cifrão. Plano de saúde não tem valor. Você não vai pedir valor. FGTS, R-cifrão. Indenização por dano estético, R-cifrão. Indenização por dano moral, R-cifrão. Então você repete. Por que eu gosto que o aluno consta? O fato, o fundamento e o pedido lá no mérito. Professor, eu fiz o pedido lá no mérito. Eu preciso repetir lá no final? Sim, tem que repetir, porque se não repetir, nós temos a inépcia. Então você repete aqui na parte final. Então observem aqui, Nós temos requerimentos finais, indicações de provas, indicação do valor da causa e o fechamento. Vocês não precisam fazer da forma que está no e-book, nas estruturas. Você não pode esquecer de pedir. Requer a produção de todos os meios de provas, depoimento. Aqui eles não constaram aquilo. Depoimento pessoal da parte. Não constou prova pericial, prova documental. Mas indicação das provas, você tinha que pedir todos os meios que ele queriam produzir. Mas pode ser que numa futura prova eles separem aqui as distinções? Pode acontecer. Nós vamos ver que às vezes não é a mesma coisa a resposta. Então eu tenho aqui, local e data, advogado, inscrição, OAB. Então essa aqui foi a prova, a última reclamação trabalhista que nós tivemos, que foi no exame 34. Então 35, 36, 37. Temos 3 provas sem reclamação trabalhista. Por isso que é uma aposta minha que nós teremos aí uma reclamação trabalhista. Mas isso não é certeza, não é só para estudar reclamação trabalhista. Mas vocês estão vendo aqui o que pode acontecer. Se nós pularmos para outra prova, o espelho de correção, olha lá, vai seguir a mesma linha. Reclamação trabalhista, o endereçamento. Aqui, partes de fundamento legal, parte de fundamento legal, prevenção, gratuidade da justiça. Atenção, tá falando aqui preliminar? Não tá falando preliminar. Então, se eu não colocar preliminar, a palavra preliminar, não tem problema, porque a FGV vai considerar. Agora, prevenção é uma espécie de preliminar? Sim, porque se o processo, você entrou uma vez com o processo, ele caiu na 170 vara, ele caiu lá, você não compareceu, arquivou o processo,
Se você entrar de novo com aquela ação, você tem que entrar no mesmo lugar, porque o juiz ele está prevento. Ele tomou conhecimento da sua ação em primeiro lugar. E olha, gratuidade à justiça, mesma coisa aqui, ó. Lá em cima, observa. Observa como que a FGV vai alterando os gabaritos, porque ela percebe que ela errou. A gratuidade de justiça, falou aqui o artigo do CPC? Não falou o artigo do CPC aqui. Falou só o artigo 790, parágrafo 3º, ou o artigo 790, parágrafo 4º. Mas na última prova, voltando aqui, ó, falou o artigo 99, parágrafo 3º. Isso significa que muita gente deve ter citado esse artigo 99, parágrafo 3º, e entrou com recurso porque não pontuou. Então, para evitar discussão, eles colocaram. Mas se eu tenho previsão na CLT, o ideal é que eu coloque o artigo do CLT. Vamos lá. Hora de intervalo. 15 minutos. 15 minutos pelo intervalo respeitado aos sábados, com adicional de 50%. Indicação do artigo 71, parágrafo 4º. Lembre-se, toda vez que você trabalhar mais de 4 horas, você tem direito a 15 minutos de descanso. Acima de 6 horas, você tem direito a pelo menos 1 hora de descanso. Devolução de descontos. Olha aqui, ó. Olha quantos artigos. 578, 579, 582, 545. Eu não tenho que citar todos. Se eu encontrei uma informação, já coloco. Observe o FGTS. Olha aqui o FGTS. Novamente, e é o mesmo artigo citado lá em cima. Quer ver? FGTS. Professor, qual que é esse exame, hein? Vou falar o 30 aí, vou falar aqui. Exame 33. Caiu 2 vezes seguido a reclamação trabalhista. Então nós temos aqui, ó, FGTS, artigo 15, parágrafo 5º, ou artigo 28. Aqui caiu de novo no 33, FGTS, artigo 15, mas não caiu os parágrafos. Então a leitura do artigo 15, se caiu alguma questão de FGTS, há uma grande possibilidade da resposta estar no artigo 15 do FGTS, porque são vários parágrafos que nós temos. Tá, caiu o dano moral de novo. Olha lá o dano moral. Dano moral caiu na outra. Dano moral pela conduta do supervisor. Não cobraram aqui o dano material e nem o dano estético. Mas qual que é o artigo que aceitou o 223B da CLT ou 223C, ou 186, 187, 927, artigo 5º. Olha aqui, aumentar aqui, lá em cima, no 34, não consideraram o artigo da Constituição Federal. Mas é possível colocar o artigo também da Constituição Federal, onde nós temos o dano moral? Sim, é possível. Extinção do contrato, queria o quê? Resolução ou despedida indireta, ou rescisão indireta. Então, se eu chamar resolução indireta do contrato de trabalho, despedida indireta do contrato de trabalho, rescisão indireta do contrato de trabalho, é tudo a mesma coisa. Se eu falo, ó, resolução, despedida aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó, resolução, despedida ou rescisão, são todos termos, os mesmos termos para a FGV. Então, se quer para resolução indireta, você tem que saber que é rescisão indireta. Despedida indireta, você tem que saber que é uma rescisão indireta, é do empregado que está fazendo isso. Citou o artigo 483D ou a letra E. Aqui considerou 2 letras aqui, ó. Aqui considerou a letra E ou a letra D. Ou um ou o outro. Tá, aviso prévio. Verbas devidas. Quando o empregado ele é mandado embora ou ele entra com a rescisão indireta do contrato de trabalho, as verbas que você não pode esquecer de pedir. Tá aqui, ó. As verbas rescisórias, aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, levantamento do FGTS, indenização de 40% do FGTS e acesso ao seguro-desemprego.
não mencionou aqui o saldo de salário. Mas dependendo do período que ele trabalhou, ele teria direito ao saldo de salário também, quando o empregado é mandado embora. Se o empregado foi mandado embora no dia 31, não tem saldo de salário, porque ele vai receber o mês todo. Mas se ele trabalhou até o dia 5, ele teria 5 dias de saldo de salário. E aí, continuando. Nós temos aqui, ó, responsabilidade. A questão da responsabilidade subsidiária do tomador contratante. Olha a súmula 331. A súmula 331, quando nós temos ali uma empresa terceirizada trabalhando, ela se aplica tanto à empresa pública quanto à empresa privada. É lógico que se eu tiver uma empresa pública e ela demonstrar que ela fiscalizou, ela não tem a responsabilidade de pagar o débito, o crédito daquele empregado. Então, se você tem que ficar atento para quem que você está advogando, para não cair nas pegadinhas. Então, temos responsabilidade subsidiária, citou a súmula 331 ou a lei 6.019, que fala do trabalho por tempo temporário ali. E o fechamento? Requerimentos de honorários advocatícios. Observe que aqui na prova não constou se é 5%, 10%, 15%. Eu peço para o aluno colocar de 5% a 15%. Por quê? Porque pode ser que em algum momento a FGV vai cobrar um percentual. Porque nós sabemos que no processo civil é de 10% a 20%. No processo trabalho é de 5% a 15%, o máximo. E os requerimentos finais? Ó, eu vou fazer uma cópia aqui para a gente comparar. Eu vou copiar essa parte aqui. Vou copiar aqui, que é do exame 33. Vamos ver lá em cima no exame 34. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não vou conseguir colocar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir aqui. Não vou conseguir, caramba. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui, ó. Professor, copia e cole no Paint. Aí lá. Aqui, ó. Mas já consegui aqui, ó. Olha só. Requerimentos finais do 34. Teve tutela? Então você tem que pedir de novo a tutela. Não basta pedir só no mérito. Você repetiu aqui. Mas aqui não tivemos nenhuma tutela. Pediu o quê? Requerimento de procedência dos pedidos. Aqui, ó. Requerimento de procedência dos pedidos. Requerimento de procedência dos pedidos. Indicação de provas que pretende produzir. Indicação de provas que pretende produzir. Indicação de provas que pretende produzir. Indicação do valor da causa. Indicação do valor da causa. E indicação da expressão econômica de cada pedido. Isso aqui tem que ter, ó. Indicação. Observa que repete no questão de correção que a FGV pede. Então nós temos aí essas observações. Vamos verificar só mais uma de reclamação trabalhista. Vamos verificar só mais uma de reclamação trabalhista. Ó. Agora o exame, vamos ver qual que é o exame. 33 nós fizemos aqui. Vamos agora para o outro. O exame 30. O exame 30. Quando a gente pega aqui o espelho de correção. Olha, nós temos aqui o endereçamento, a indicação. Observa, ó, reclamação trabalhista com endereçamento e indicação do artigo 840, parágrafo 1º. Aqui veio aqui em cima no endereçamento, mas é na qualificação que a gente coloca. Qualificação do reclamante e da reclamada, gratuidade da justiça. Tá vendo a sequência? A gratuidade da justiça eu sempre vou pedir mais em cima. Pedidos. Integração de gorjetas. As gorjetas, mesmo que forem pagas espontaneamente pelos clientes, elas integram o salário do empregado. Mas é muito importante da súmula 354. Lembra do apanhe rápido se não roubam? AP, aviso prévio. Adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Ou as gorjetas não integram o aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Não integra de forma nenhuma. Mas se você tem um cliente, um garçom, que recebe
um salário mínimo mais 10 mil de gorjeta por mês, o aviso prévio dele vai ser o quê? Vai ser um salário mínimo. E os cálculos do 13º? Vai ser um salário mínimo mais as gorjetas, mais 10 mil reais. Olha como é que é pesado para o dono do restaurante a questão das gorjetas. Então nós temos aqui, ó, devolução do desconto de contribuição sindical, pagamento de horas extras pelo excesso de carga horária diária. Ah, aqui na devolução, olha lá os artigos que foram citados. Olha o tanto de artigo. Acho que lá em cima também nós tivemos uma devolução que foi cobrada. Pagamento de horas extras. Você cita o artigo qual? Onde fala hora extra na Constituição? Artigo 7º, 13. Na CLT, artigo 58. Posso citar um ou outro. Pagamento de 20 minutos diários pela pausa concedida parcialmente. Artigo 71, parágrafo 4º. Você percebe que a maioria desses artigos foram cobrados nas outras reclamações trabalhistas? Você está conseguindo visualizar que alguns assuntos eles repetem? O adicional noturno aqui não caiu no último, mas nós temos aqui, ó, a partir das 22 horas tem direito ao adicional noturno. Onde que eu pego isso? Artigo 73. Reintegração pela estabilidade em razão de acidente do trabalho. Isso cobrou na prova anterior? Olha só, cobrou? Cobrou. Indicação de qual artigo? Ao artigo 118. Ora, se eu tenho questão de reintegração, eu vou pedir o quê? A tutela de urgência, ou evidência, ou provisória, ou eu podia pedir aqui também a liminar. Indicação dos artigos 294, 300 e 311. Você já deve ter marcado na sua CLT aí. Tutela provisória, tentar localizar se tem essa palavra-chave e marcar esses artigos. Porque se tiver alguma coisa relacionada à reintegração, você tem que mencionar esses artigos para não perder 0,10 pontos. Indenização pelo gasto com vacina antirrábica ao dano material. Isso é um dano material. Ao artigo. Qual que é o artigo quando eu tenho dano material? Lembro das outras provas? 186, e 927 e o 949. Indenização pelo dano moral pelo acidente do trabalho. Isso foi citado nas outras provas? Na outra prova? Observe o seguinte, quando eu falo para o aluno que ele tem que estudar por prova, não adianta ficar inventando, pegando questões, pegando provas inventadas por outras pessoas, eu falo, isso é verdade, gente. Porque se você fizer um estudo dos espelhos de correção, se você simplesmente fizer um estudo dos espelhos de correção, você vai ver o tanto de coisa que repete nas provas. Eu não sei se vocês já tinham analisado dessa forma que eu estou falando aqui, se isso está sendo útil ou não para vocês, mas eu me senti na obrigação de trazer essa informação, que eu tenho certeza que para muita gente vai começar a perceber, pô, mas isso realmente repete. Olha aqui, dano moral, da hora extra, concessão de tutela de urgência. Não vou fazer o 27, depois vocês fazem. Vamos lá para o recurso ordinário. Por que para o recurso ordinário? Porque eu não quero ir na contestação, porque a contestação, para mim, é a peça mais fácil que nós temos. A contestação, para mim, é a peça mais fácil. Ah, professor, mas já caiu a contestação e eu não passei. Não passou porque você caiu na pegadinha da FGV da questão de um terceiro que estava lá. Mas olha só quando nós temos aqui recurso ordinário. E depois você pode fazer essas análises também com o exame 35, recurso ordinário. Vamos ver o espelho de correção aqui. Endereçamento. Indicar para qual é o juiz, razões recursais ao TRT. Então, esse aqui é a folha de rosto. Partes. Vai indicar qualificação. Olha o artigo 8951. Tempestividade e preparo. Indicação da tempestividade até 8 dias. Eu colocaria 8 dias úteis. Aqui, eles indicaram 8 dias. Nas outras provas, eles não falaram nada disso. Aqui, quem colocou só tempestividade, eu cheguei a fazer recurso nisso baseando em outras provas. Eles não consideraram. Porque a partir dessa prova, eles começaram a cobrar os 8 dias. Nunca cobraram em recurso. Então nós temos tempestividade, recolhimento de custas e depósito recursal. É lógico se você estiver fazendo recurso para o empregador e ele não tiver sido beneficiário da justiça gratuita. Porque mesmo o empregador
se ele foi beneficiário da justiça gratuita, ele tem direito a não pagar custas e a não fazer depósito recursal. O empregado sempre ele vai ter ali, geralmente, né? Agora, se não tiver dado justiça gratuita para o empregado, ele vai ter que fazer o recolhimento das custas também. Prescrição prejudicial de mérito. Ora, alegar uma prejudicial de mérito aqui, ó. Tempestiva alegação de prescrição porque é arguída em instância ordinária. Quando é arguída em instância ordinária, se a parte não alega na contestação, ela pode alegar no TRT. Hora extra. Hora extra, intervalo inter, de um dia para o outro. Tem que ter 11 horas. Muita gente perdeu essa questão porque ele colocou intrajornada. Confundiu. Reintegração. Novamente reintegração sendo cobrada. Indevida porque somente o dirigente sindical tem estabilidade. Aqui eles inverteram. Nas outras situações tinha e aqui não tem. Olha aqui, ó. Ou não há amparo legal para estabilidade de dirigente de associação. Era uma associação esportiva, não era dirigente sindical de sindicato. FGTS, indevido porque o contrato estava suspenso. Contrato suspenso não tem direito realmente. E aí tinha uma outra resposta também com base no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036/90. Vocês lembram que hoje nós já falamos que caiu lá na reclamação trabalhista o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036/90? A prova não repete? As provas, as questões, elas não estão sempre repetindo. Se você observar, não tem como não acertar as teses. Não tem como acertar. Não falo 100%, porque alguma coisa vai vir nova. Com certeza. Mas você consegue acertar a maioria se você fizer dessa forma. Integração de ajuda de custo. Aqui não foi falado ainda, mas você vai perceber que questões de primeira fase, questões de segunda fase, já foi cobrado isso. Ou um ou outro. Indevida integração por não ter natureza salarial. Muita gente não pontuou porque não escreveu essa palavra, natureza salarial. Tinha que falar isto, artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Mas se você observar, no artigo 457 nós temos a gorjeta. E gorjeta já foi cobrado na reclamação. Insalubridade. O artigo 94, honorários advocatícios. Observa, aqui nos honorários advocatícios você tinha que mencionar que são limitados a 15%. Deve o juiz ter dado mais do que os 15%. Requerimentos finais. O que você tem que pedir no recurso? A admissibilidade ou conhecimento do recurso. Tem que pedir para que ele seja conhecido. Não pode esquecer de mencionar isso. Se tiver prescrição, se tiver preliminar, você vai pedir o acolhimento. Aqui nós tínhamos prescrição. Pediu o acolhimento. E aqui você não pede a procedência ou improcedência. Recurso você pede provimento. Ou aqui, reforma da decisão. Local, data, OAB. Vamos ver outra prova. Exame 31. Estrutura. Aqui o endereçamento, artigo 951, a qualificação das partes. Olha aqui, ó, 20, 30, 40. Só esse comecinho, meio ponto você ganhou já. Preparo. Se é recurso, não tem justiça gratuita, tem que pagar as custas? Tem que indicar. Tem que indicar que tem que fazer o depósito recursal? Tem, mais 10. Aqui já tivemos preliminares. Preliminar por quê? Houve cerceamento de defesa. Havendo cerceamento de defesa, porque não ouviu a testemunha da parte, você tem que alegar nulidade, porque o tribunal tem que anular aquela sentença, determinar o retorno do processo para a vara, para poder julgar. Ah, mas se houve uma nulidade, eu só vou alegar nulidade, não vou falar mais nada, mesmo que eu tenha certeza que o ato é nulo? Não. Princípio da eventualidade, você tem que falar tudo que você enxergar na sua prova. E tinha a inépcia também. A inépcia, não identificados feriados trabalhados. O empregado fala assim que ele trabalhava todos os feriados. Qual? Todos? Mas qual? Tem que especificar. Se não especificar que foi 7 de setembro, 21 de abril, se não especificar,
a inépcia da petição inicial. E no caso de inépcia, por quê? Pedido genérico, o pedido tem que ser certo. Temos lá o artigo 840, parágrafo 1º, que traz que o pedido tem que ser certo. Temos aqui a indicação do artigo 330. Pronto. Aí aqui, ó, nessa prova do recurso, eles trouxeram preliminares. Mas nós vimos que lá na reclamação trabalhista nós não tivemos nenhuma preliminar mencionada. A gente coloca como item importante na petição, porque se tiver uma questão de idoso, se tiver uma questão de pessoa, né, necessitando de atendimento urgente, tramitação preferencial. Observa aqui, ó, intervalo. A intervalo, indevido pagamento integral do intervalo, mas apenas no tempo suprimido. Beleza. Indevidos reflexos pela natureza indenizatória. Indicação do artigo 71, parágrafo 4º. Até agora, todas as provas caiu alguma coisa relacionada com o artigo 71, parágrafo 4º. Aí queria que, ó, indenização por dano extrapatrimonial. Se o empregado tem uma doença degenerativa, isso não é acidente do trabalho, não cabe nenhuma indenização com isso. Então não é considerado acidente do trabalho. E onde você vai encontrar isso? Você tem que localizar no seu índice remissivo se você acha fácil doença degenerativa. Tem que estar mencionado o artigo 20 da Lei 8.213/91. Devolução de desconto. Caiu aqui, ó, cesta básica. Questão indevida, citou a ultratividade. Aqui a cesta básica, se ela é devida em apenas uma convenção coletiva, mudou o ano e não tem mais validade aquela convenção coletiva, ela não tem ultratividade. Ela não continua ainda valendo com o tempo. Aqui, ó, indevidos honorários de 20%, porque limita a lei a 15%. Então, citou aqui novamente. Observa que na outra prova também de recurso ordinário, teve o problema de honorários. O juiz defere um honorário além do que é devido. Mesma situação desse recurso ordinário. Requerimentos finais. Você pede a admissibilidade ou conhecimento do recurso. Aí o acolhimento das preliminares ou prejudiciais, se tiver. Você vai pedir provimento ou reforma da decisão para constar. Observe que aqui, ó, era pedido de nulidade. Aqui embaixo deveria constar também nulidade. A FGV não constou, constou só a reforma. Mas caberia pedir a nulidade aqui? Sim, mas observe, se você pedir o provimento, já está pontuando sem nenhum problema. Local, data, advogado, inscrição, OAB. Então observe, da análise de todas as provas que nós fizemos aqui hoje, todas, vocês vão perceber que grande parte delas vai repetir o assunto. Grande parte delas vai repetir o assunto. Então nós temos aqui essas informações trazidas. Vamos ver aqui mais uma, porque a gente fez 3 análises de reclamação trabalhista e agora estamos fazendo a 3ª análise do recurso. Daqui a pouco eu chamo. Vamos só terminar aqui. Nós temos aqui, ó. Manu, daqui a pouco eu chamo, só um minuto. Olha só, nós temos aqui, ó, a estrutura, mesma coisa. Observa o endereçamento, a indicação da parte e o artigo 8951. Preparo, nós temos que falar recolhimento de custas e depósito recursal. Perfeito, repetiu todas as peças, a mesma coisa. Preliminares, aí surgem as preliminares que você vai questionar que o juiz não aceitou. Com certeza, teve a incompetência absoluta, questão do recolhimento do INSS, porque o juiz não pode condenar o recolhimento do INSS de todo o período trabalhado daquele empregado. Ele só pode condenar da condenação que ele deu na sentença. Se ele condenou em 13º, ele pode mandar recolher o INSS do 13º. Se ele condenou em horas extras, ele pode condenar no recolhimento das horas extras. Se ele condenou em adicional noturno, ele pode condenar no contribuições previdenciárias do adicional noturno. Mas se reconheceu o vínculo empregatício desde lá de trás, não pode. Justiça do Trabalho não tem competência para mandar recolher as contribuições previdenciárias de todo o período. Coisa julgada. Aqui havia uma coisa julgada. Ou seja, houve um acordo, foi homologado lá no processo, e a parte quer pedir aquilo de novo. Ué, vale como, se você fez um acordo de forma perfeita dentro da lei, não cabe mais pedir
o que já foi feito acordo. Nós temos no artigo 831, que é irrecorrível, né, os acordos. Litispendência, quanto às diárias. Então, quer dizer, litispendência porque já tem um processo tratando daquele assunto. Observe que essas preliminares, nenhuma delas foi citada ainda. Prescrição. Prescrição já caiu no outro recurso ordinário. Reintegração. Olha aqui a questão da reintegração. Nós temos aqui ó, a reintegração indevida porque o autor não era dirigente de sindicato, mas de associação. Observe, nós temos aqui ó, reintegração, dano moral, carta de referência. Aqui, ó, esse assunto da reintegração já repetiu. Dano moral, qual que é o artigo que eles citaram? 186927. Até agora, todas as provas que nós analisamos, teve o artigo 186 e o 927. 186927. Observa aqui, ó. Carta de referência. Indevida entrega porque não está prevista em lei. É obrigado o patrão a dar uma carta de referência do empregado? Não tem na lei. E o que não tem na lei não é obrigado. Não é obrigado. Participação dos lucros. Indevida porque seu contrato estava suspenso. Se estava suspenso, né, não tem direito a receber a participação nos lucros. Aí tem a citação desses artigos. Mas aqui eu não estou analisando os itens, os conteúdos. O que nós estamos analisando é que muita coisa repete. Muitos assuntos repetem quando a gente faz a análise dos espelhos de correção.